Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. As bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás. A paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Olá, eu sou Alisson Heinz e hoje estarei aqui com vocês na Rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Eu desejo que essa palavra seja relevante e faça sentido para a sua vida, sua família e sua fé. Queremos abordar a temática liderança cristã. E faremos isso olhando para uma pessoa da Bíblia chamada Moisés, do qual queremos pensar sobre 3 momentos na sua vida, onde diante de Deus ele aprendeu e assim pôde fazer algo de especial para o seu povo. Venha conosco nessa reflexão. Quando pensamos no tema liderança cristã, facilmente somos tentados a pensarmos em alguma função, em algum cargo que podemos eventualmente exercer, seja numa comunidade ou seja às vezes na própria empresa da qual trabalhamos ou que gerenciamos. Liderança tem a ver com isso? Sim, também tem a ver com isso, mas é muito mais do que isso. Por isso a palavra do Senhor nos ajuda a percebermos que quando olhamos para as diversas pessoas que em algum momento lideraram o povo de Deus em alguma caminhada, muito mais do que exercer um cargo, muito mais do que exercer uma função, o Senhor tinha como desejo moldar a vida dessas pessoas. E quando pensamos na vida do Moisés, lá desde há muito tempo no Antigo Testamento, perceberemos exatamente isso. De forma geral, podemos dividir a vida de Moisés em pelo menos 3 grandes etapas na sua existência. O primeiro momento da vida dele vai do seu nascimento até os seus 40 anos. Quando Moisés nasceu e foi criado no Egito, num local onde ele teve e foi educado em toda a sabedoria egípcia,
né? Teve uma excelente formação, teve a oportunidade de estar diante de muitas oportunidades que o Egito oferecia. Lembramos que Moisés era hebreu, havia nascido entre os hebreus, mas por causa do grande crescimento do povo hebreu da época que morava no Egito, o faraó da época estabeleceu uma lei, né, fez um decreto de maneira que as crianças, especialmente os meninos, fossem mortos. Moisés foi preservado pela sua mãe, foi guardado, foi lançado ao rio, foi encontrado pela filha do faraó e esta decidiu educá-lo como filho. E assim Moisés cresceu por 40 anos, né, em todo conhecimento, com grandes oportunidades, crescendo como uma espécie de um príncipe no palácio do Egito. Quando ele tinha por volta de 40 anos, o que acontece? Ele, sabendo que era hebreu, vê um dos seus irmãos hebreus sendo espancado por um egípcio. O que ele faz? Ele decide fazer justiça com as próprias mãos. Ele não aguenta ver aquela situação e ele quer se vingar. E acaba usando de força excessiva, matando assim um soldado egípcio. Ele é descoberto e acaba tendo que fugir porque seria penalizado com a morte lá no Egito. Entra assim o segundo ciclo da vida de Moisés, que vai dos 40 aos 80 anos. Moisés precisa fugir para um deserto, para bem distante do Egito. E lá no deserto, ele acaba encontrando uma família, a qual se aproxima dela e tem a oportunidade, inclusive, de formar a sua família. Moisés se torna um pastor de ovelhas e por cerca de 40 anos, né, e já chegando assim, portanto, aos seus 80 anos, a sua vida, né, naquele momento onde muitos já pensam, poxa, concluí a minha missão, terminei minha tarefa para a qual eu vim a esse mundo, agora vou me preparar para essa fase final da vida. Muitos, enquanto muitos pensam assim, Moisés exatamente estava chegando no momento crucial da sua vida. Porque aos 80 anos, um dia pastoreando o seu rebanho no deserto, ele vê algo diferente acontecendo, ele olha e chama a atenção dele que havia uma planta que se queimava, mas não se consumia. Ele se aproxima dessa planta por curiosidade e a partir dali o Senhor fala com ele e o Senhor o chama para uma grande missão. Deus envia Moisés de volta para o Egito para promover a libertação do povo, do seu povo, do povo de Deus. Moisés é relutante, mas depois de Deus muito argumentar com ele, ele vai. Quando Moisés vai para o Egito, então, a partir desse momento, começa a terceira e crucial fase na vida do Moisés, que vai dos seus 80 anos aos cerca de 120 anos. E é exatamente nessa fase que nós percebemos um grande moldar de Moisés na vida dele, de Deus na vida de Moisés. Moisés foi chamado, Deus o enviou, mas Deus não envia Moisés de mãos vazias. Deus vai capacitando Moisés à medida que ele vai caminhando. E aqui nós temos um grande princípio para a liderança cristã. Né? Deus existe até uma frase que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Agora, essa capacitação não significa necessariamente um curso técnico, né? Ou algumas ferramentas que nós venhamos a aprender em alguma oficina de lideranças. Isso tudo faz parte da formação, mas a essência da formação de um líder está na caminhada com o Senhor. Exatamente nessa fase dos últimos 40 anos na vida de Moisés foi onde ele mais experimentou o agir de Deus, o agir transformador de Deus na vida dele. Significa que foi um curso de 40 anos? De forma alguma. Moisés foi caminhando com o Senhor e à medida que ele foi caminhando, Deus foi se revelando para ele e assim como um metal que vai sendo forjado, ou assim como o ouro que vai sendo depurado, ou assim como um diamante que primeiro é uma pedra bruta e vai sendo lapidado, assim foi na vida de Moisés. Aquele homem bruto que lá na juventude da sua vida tentava fazer justiça com as próprias mãos, de repente vai aprendendo que não é pela sua capacidade, não é por sua força, não é pelo seu cargo que ele era chamado a liderar o seu povo, mas era na presença de Deus. E o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar, que é um pequeno trecho dessa última fase da vida do Moisés, é um momento crucial na vida dele, onde, à medida que ele ia caminhando com o Senhor, ele ia aprendendo tanto do Senhor, e Deus ia se revelando para ele, e à medida que Deus se revelava para ele, mais desejo ele também tinha de conhecer esse Deus. Afinal, enfrentar os desafios da vida também não era nada fácil.
Lá em Êxodo 33, a partir do versículo 12, Moisés diz para o Senhor a seguinte questão: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te reconheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Então Deus responde no versículo 14, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Olha só que interessante esse texto. Moisés estava diante de grandes desafios. O povo foi conduzido para fora do Egito numa libertação sobrenatural, numa libertação com sinais visíveis do agir de Deus. Agora, à medida que o povo ia caminhando, desafios novos surgiram. E era necessário que alguém liderasse e conduzisse esse povo. Por muitos momentos, Moisés se sentiu sufocado. Moisés se sentiu preso entre o povo e Deus, porque o povo murmurava contra Deus. Teve momentos que Deus decidiu pôr fim à vida do povo e Moisés estava ali naquele momento como um intermediador, como um interlocutor entre Deus e as pessoas. E Moisés foi percebendo que não era necessário apenas ele fazer algo. Percebe? Muito mais do que fazer algo. Moisés tinha necessidade no seu coração de algo diferente. O que é esse algo diferente? Um sinal? Um milagre? Algum evento sobrenatural? Não, não era isso. O que Moisés percebia é que o Senhor é quem precisava estar com ele na sua vida e no seu coração. E ele tem esse desejo e ele expressa esse desejo para o Senhor. Senhor, você disse para mim que alguém me acompanharia. E eu agora peço que o Senhor seja aquele que me conduz, seja aquele que conduz a minha vida. Porque se o Senhor não for adiante de mim, eu nada poderei fazer. Em outras palavras, Moisés percebe que é na presença de Deus que nós somos moldados, forjados, e uma vez que nós somos, nós também agora podemos fazer algo, independente do resultado que isso venha a ter. Portanto, liderança cristã é muito mais do que produção de alguma coisa, fazer algo, mas é muito mais ser alguém na presença de Deus. Nós sabemos que por nós mesmos não conseguimos ser alguém na presença de Deus porque não temos acesso a Deus devido aos nossos pecados, que conforme os profetas dizem, né? Isaías, por exemplo, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso, quando vamos para o Novo Testamento, perceberemos que o Senhor envia o seu Filho a esse mundo exatamente para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado, se nós assim cremos nisso e que isso é um presente de Deus para a nossa vida. Uma vez purificados pelo nosso pecado, perceberemos que vivemos na presença de Deus. E quando vivemos na presença de Deus, somos chamados, sim, a fazer algo também. A liderar, a tomar a frente de alguma situação. Não necessariamente de fazer algo agora no sentido apenas de assumir um cargo, mas somos chamados a ter uma postura de líder, moldados pela presença de Deus, de maneira que essa postura vai fazer diferença em qualquer lugar onde nós estejamos. A começar, por exemplo, dentro de nossa casa. Se você tem família, se você possui família, você vai perceber que é importante que da presença de Deus nós recebamos as ferramentas certas, a direção correta, e assim podemos liderar a nossa família, conduzindo ela no rumo certo, dando a direção, dando a visão e caminhando junto com a família na presença de Deus e de maneira que o lar seja um local de harmonia, de crescimento, de aprendizado, de amor. Quando saímos da nossa casa, perceberemos que, por exemplo, na nossa vizinhança, nós podemos ter uma postura de liderança cristã, onde juntos com os nossos vizinhos tenhamos uma postura de amabilidade, desse exercício da boa vizinhança, onde assim podemos brilhar como luz do Senhor em meio à nossa vizinhança, atraindo essas pessoas para o Senhor também. No trabalho, é um outro ambiente onde somos chamados a liderar, seja na função, por exemplo, de dono de uma empresa ou de um trabalhador de uma empresa. Se você é chefe ou se você é empregado, a tua postura diante de Deus pode te moldar de maneira que a boa influência a partir da palavra de Deus aconteça pelo jeito como você vive
pelo jeito como você trabalha, desempenhando bem a tua função, de maneira que isso chame a atenção. Então a liderança nós percebemos que exatamente vem a partir do quê? De uma vida na presença de Deus, da qual nós recebemos algo e a partir disso, na nossa vida e do efeito que isso causa no nosso coração, contagiamos as pessoas em nossa volta e influenciamos com o amor que vem de Deus, de maneira que vidas de pessoas em nosso redor sejam transformadas e assim o nosso mundo também vai se tornando melhor, não como um sonho, não como uma utopia, mas como uma realidade moldada e movida pela palavra de Deus. Moisés, lá no Egito, nos ensinou por meio dos princípios, de que não se aplicam esses princípios apenas em cargos, em funções, mas numa postura de vida. Postura de vida de que, independente de onde nós estejamos, o Senhor moldando o nosso coração e nos acompanhando e nos abençoando, é isso que importa para a nossa caminhada. Desejo que o Senhor possa te abençoar e te conduzir nos desafios da tua vida. E se nesse momento da tua vida você se encontra, por exemplo, em alguma encruzilhada, em alguma decisão a ser tomada, em algo que depende de você, que você precisa tomar à frente para alguma situação, o meu desejo é que Deus te abençoe e de maneira que você também possa procurar na presença deste Deus, mediante Jesus Cristo, seu Filho, a forma correta de ser alguém e a partir disso fazer algo que faça diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Convido você a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado que nós não precisamos viver sozinhos neste mundo, mas que o Senhor se revela a nós e que na Tua palavra nós temos princípios tão claros, Senhor Deus, como na vida de Moisés e na vida de tantas outras pessoas às quais Tu te revelastes e caminhastes com elas, Senhor. Ensina-nos também, Senhor, a buscar na Tua presença a direção na nossa vida, Senhor, de maneira que aquilo que nós façamos seja um reflexo de quem nós somos. E se somos Teus filhos por meio de Jesus Cristo, que o reflexo disso possa acontecer e aparecer na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas, Senhor, enfim, em todos os ambientes onde nós estejamos. Abençoe a nossa vida, guarda-nos, nós pedimos orando por meio e em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vem e sopra sobre nós Teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando Teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Salvador. Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br e baixe o aplicativo para Android Lollapalooza. Se inscreva no canal no YouTube Luteranos Pires. Siga também a página no Facebook Comunidade Luterana no bairro dos Pires. Que Deus te abençoe. Marcas que eu trago da vida sufocam meu coração. Não vejo alguma esperança. Eu não suporto a dor e a solidão. Quem sabe onde eu posso encontrar? Quem sabe onde eu posso o coração descansar? Tantas promessas ouvi, em tantas aventuras me iludi. Vou rebuscar na memória, ressuscitar da Bíblia, velha história. A promessa eu conheço, eu sei, de que você está paciente a esperar. Me ajude a crer, a enxergar, e com teu amor vem me abraçar. Vem me consolar, o meu desespero em paz vem transformar a minha esperança e fé. Vem